Bem-vindos à nossa 22ª aula do nosso curso sobre a fé ortodoxa de São João Damasceno. Então, nesta aula de agora, nós vamos ver sobre as heresias cristológicas, monergetismo e monotelitismo. Encerrando aí as heresias, e depois vamos passar a ver o que os concílios, então, falaram a respeito. Os monofisitas insistiam em se autoafirmar. Por isto, a heresia reapareceu no século VII, sob nova forma. O patriarca Sérgio de Constantinopla, desde 619, ensinava que em Jesus havia uma só energia, ou uma só capacidade de agir, monergetismo. A capacidade humana estaria absorvida na divina, e não teria suas expressões naturais. O imperador Heráclio aceitou a nova fórmula e conseguiu, assim, reconciliar grupos monofisistas com o império. Todavia, o monge palestinense Sofrônio resolveu resistir à nova doutrina, denunciando-a como monofisismo velado. O patriarca Sérgio de Constantinopla deixou então de falar de uma só faculdade operativa para afirmar uma só vontade, a divina, tendo absorvido a humana em Jesus, monotelitismo. Muito habilmente, Sérgio tentou ganhar os favores do Papa Honório I. Este, tendo recebido informações unilaterais, escreveu 2 cartas ao patriarca de Constantinopla, em que aderia genericamente a sua posição, embora não compartilhasse propriamente nem o monergismo nem o monofisismo. Para evitar escândalos, ordenava que não se falasse de uma ou 2 energias. Levando adiante a causa de Sérgio, o imperador Heráclio, em 638, promulgou a profissão de fé dita ectese, redigida pelo patriarca, que reafirmava o monotelitismo. Os bispos orientais a aceitaram quase unanimemente, ao passo que os sucessores do Papa Honório a condenaram. O imperador Constante II, sobrinho de Heráclio, retirou a ectese, mas, aconselhado pelo patriarca Paulo de Constantinopla, publicou um novo edito dogmático, chamado Tipos, em 648, que proibia falar de uma ou 2 vontades em Cristo. O monarca tensionava assim por fim a contenda. Ora, no Ocidente, o Papa Martinho I, percebendo a sutileza dos bizantinos, reuniu um concílio no Latrão em 649, o qual declarou que em Cristo havia 2 modos de operar e 2 vontades naturais, e puniu com a excomunhão os fautores das novas ideias. O imperador, indignado, mandou prender o Papa e levá-lo para Constantinopla. Aí foi humilhado como traidor e por fim exilado para a Crimeia, onde morreu de maus tratos. Vários cristãos orientais foram tratados de modo semelhante que resistirem ao imperador, merecendo especial destaque o abade São Máximo o Confessor, que foi cruelmente martirizado. Constantino IV Pognato, filho de Constante II, procurou a paz e, para tanto, decidiu convocar um concílio ecumênico, ideia que o Papa Gatão aprovou com solicitude. Tal foi o 6º concílio ecumênico, o de Constantinopla III, celebrado de novembro de 680 a setembro de 681, com a presença de 170 participantes. Os conciliares elaboraram uma profissão de fé que completava a de Calcedônia. Nós professamos, segundo a doutrina dos Santos Padres, 2 vontades naturais e 2 modos naturais de operar, indivisos e inalterados, inseparados e não misturados. 2 vontades diversas, não porém no sentido de que uma esteja em oposição à outra, mas no sentido de que a vontade humana segue e se subordina à divina.
Isto quer dizer que em Jesus havia duas faculdades de querer, a divina e a humana, de tal modo, porém, que a vontade humana se sujeitava à divina, como atesta a oração no Horto das Oliveiras. O concílio condenou os defensores do monotelitismo e o próprio Papa Honório, tido como fautor de tal doutrina, a condenação de Honório suscitou longos debates entre historiadores e teólogos modernos. Na verdade, pode-se tranquilamente dizer o seguinte: o Papa Honório, intervindo na controvérsia, não quis proferir definições ex cátedra, nem quis discutir como teólogo. Unilateralmente informado por Sérgio, julgou que a discussão a respeito de uma ou de duas vontades em Cristo era mero litígio de palavras, como estava nos hábitos dos bizantinos. Por isso julgou que podia aprovar a posição de Sérgio sem afetar a reta fé. A expressão uma vontade, aliás, foi explicada pelo próprio Honório em sua carta a Sérgio, no sentido de conformidade de querer humano com o divino. Quanto às faculdades de operar energias, Honório esclareceu seu ponto de vista referindo-se à epístola dogmática de São Leão a Flaviano, que diz: ambas as naturezas operam na única pessoa de Cristo, não misturadas, não separadas e não confusas, aquilo que é próprio de cada uma delas, donde se vê que o juízo proferido sobre Honório pelo concílio de 681 foi severo demais. A sé de Roma nunca o aprovou integralmente. Então, aqui a gente dá por encerrado essas questões de heresias cristológicas, né? A partir da aula que vem, então, vamos ver os concílios de Éfeso e Calcedônia, né? E depois mais uma vendo os concílios de Constantinopla II e III, né? Onde depois nós finalizamos essa parte das heresias cristológicas, e daí depois em seguida vamos para as 3 aulas da 4ª parte do livro, parte final, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.